Fala pessoas, né, para poder refletir um pouco, né, embora eu fiz umas postagens curtas sobre essa tão famigerada PL e o como isso faz muito sentido com a obra O Conto da Aia, né, como essa obra que trata de uma distopia está tão real, tão concreta em nossa sociedade, sabe? Isso é interessante. Ela já é concreta em muitas sociedades contemporâneas, atuais, como no Afeganistão, né, em que os talibãs retomaram o poder e excluíram as mulheres de todos os seus setores sociais, políticos, econômicos, excluíram os direitos civis dessas mulheres. Ou seja, a necropolítica de Imam Khomeini nunca esteve tão viva a esse conceito, né, da morte em vida. E aí eu estou tendo algumas ideias que eu quero postar aqui, né, relacionando o quanto... Então, pensando aqui, né, de falar de algumas questões fundamentais, porque há passagens na obra O Conto da Aia que remetem muito a essa tentativa desse modelo de sociedade que tentam criar em nosso país, né, sobretudo quando querem estar em setores políticos, porque nos setores sociais e econômicos já estão, como nas mídias, nas redes sociais. Mas nós já temos representantes, sim, né? Representantes de grupos religiosos fundamentalistas, extremistas, que vão ao púlpito do Senado, na Câmara dos Deputados, levantando a Bíblia, legitimando a Bíblia como uma ordem. E eu acho muito importante eu destacar trechos para vocês, mostrando essa relação íntima com o fundamentalismo, né? E o que é interessante é que a gente tem uma obra, né? A distopia, ela fala de um desastre, do caótico, mas trata de uma coisa que muitas vezes pensamos assim, que já aconteceu, mas pode ser que esteja acontecendo ou que vai acontecer, né? É a oposição da utopia de uma sociedade, né, que seria perfeita, mas que é utópica. Mas já vivemos em diversos países, nos Estados Unidos também há grupos fundamentalistas, extremistas, religiosos, que tentam instaurar um padrão, uma norma, uma tipificação dos modos e comportamentos das pessoas. Sobretudo quando se fala de modos e comportamentos com relação à sexualidade, ao sexo. Mas observe o seguinte, isso é estratégico. O ataque é específico às mulheres e às pessoas dos grupos LGBTQI+. Isso é muito sério. E a obra O Conto da Aia toca nessa... E essa ferida, ela é interessante porque Atwood estrategicamente constrói uma obra que nos remete a uma retomada do poder de um sistema religioso como no passado. Um grupo religioso. Tivemos, na Idade Média, a Igreja Católica, a Santa Inquisição e a caça às bruxas. E nessa modernidade, nessa contemporaneidade, você tem grupos religiosos fundamentalistas, extremistas, tentando legitimar a Bíblia como uma ordem institucional, constitucional, e perseguindo mais uma vez mulheres, e agora os novos grupos, né, de movimentos identitários, como os grupos LGBTQI+. Está claro isso. E eu queria fazer um parênteses aqui. A gente tem uma obra que é O Conto da Aia, que foi escolhido pela UERJ. Na verdade, foi votado, né? Ela indicou obras de Atwood. E a comunidade de vestibulandos, estudantes, votaram no Conto da Aia. Então, certamente, há professores que estão trabalhando esse livro. É um livro denso, é um livro delicado, é um livro perigoso, é um livro que mexe, que toca, que incomoda, que provoca. E quando a gente vê uma associação dessa distopia com o nosso presente, e eu estou falando agora da sociedade brasileira, me incomoda muito quando eu percebo professores silenciando. Como se essas questões que são ditas na obra, primeiro, nem mencionam, e segundo, nem fazem correlação com essa realidade. Isso é muito perigoso. O silêncio é perigoso. Extremamente perigoso. E eu acredito
que vocês que já conhecem a obra, o Conta pela leitura dos livros, que vocês já conhecem a obra minimamente pela série, embora algumas alterações, que é muito importante a discussão. É muito importante uma análise, a compreensão e interpretação dessa obra com a nossa realidade. E por isso que eu vou me propor a passar para vocês aqui alguns dias, alguns vídeos com trechos da obra. Como educador, eu me sinto responsável por isso. E nós devemos nos sentir, vocês que leem a obra. Tem um Martin Niemöller, que era um pastor de uma liga cristã na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, se opôs ao nazismo. E ele deixa-nos uma mensagem que é comumente... E aproveitando esse momento que um vestibular como o UERJ, que sempre foi uma instituição democrática, que sempre foi uma instituição que combateu veementemente a ditadura, que combateu o fascismo, que combateu a extrema-direita, que se posiciona politicamente de maneira a garantir as condições existenciais mínimas das pessoas em sua humanidade. É fundamental que professores e alunos discutam o tema, que se posicionem. E a gente vai trazer algumas discussões paralelas com esses trechos. Por quê? Eu poderia ignorar, porque eu faço parte daquele sistema do capitalismo, o típico homem padrão, homem heteronormatividade, eu faço parte desse grupo, classe média, branco. Então eu deixo aqui uma mensagem do autor que eu tinha ressaltado na passagem do Story, o Martin Niemöller, acho que a pronúncia é essa. Quando ele começa a combater o nazismo, ele deixa-nos um texto muito importante. Exatamente quando eu me coloco na ideia de que eu sou um homem branco, hétero, cis, classe média, o típico homem padrão do sistema hegemônico. É um texto que ele diz assim: na Alemanha, vieram primeiro atrás dos comunistas e eu nada falei porque não era comunista. Então vieram atrás dos judeus e eu nada falei porque não era judeu. Então vieram atrás dos sindicalistas e eu nada falei porque não era sindicalista. Então vieram atrás dos católicos e eu nada falei porque era protestante. Por fim vieram atrás de mim. E nessa época já não havia sobrado ninguém para falar. Ou uma parte que eu gosto mais ainda, de uma outra possível tradução que eu vou falar a seguir. Vamos refletir. A passagem, que particularmente eu acho que é uma possível tradução melhor que a anterior, ele diz: um dia vieram levar o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram levar o meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então, eu poderia dizer que não sou mulher, que não vou gestacionar. Então isso não me cabe. Mas no quarto dia, vão vir e te levar. E não vai haver mais ninguém para reclamar.